Acho que não tá dando eco mais não, Thiago. Acho que parou o eco. Oi, melhorou agora? Acho que não tá dando eco, não. Não, então beleza. Se tiver algum problema aí, você me avisa. Não, tá tranquilo. E aí, tudo bem? E aí, beleza? Pronto, então vamos. Primeiramente, obrigado a todo mundo que está entrando aí. Pela primeira vez eu tive uma surpresa aqui na hora de conectar, porque nunca tinha dado esse problema de o Wi-Fi ele entrava e falava assim, sinal fraco e tal, e ele ficava indo e voltando e não conectava. Foi a primeira vez, nunca tinha dado isso. Mas agora já parece que está resolvido. Então eu queria te agradecer, eu tô tendo a honra de te receber aqui, pela primeira vez estou recebendo alguém aqui nesse canal. E a gente trocou uma ideia aí essa semana e tal, bateu um papo, foi bem legal. É, E te agradeço por estar aí se juntando a nós aí nessa jornada, né? Acho que todo mundo vai se conectando com essa jornada aos poucos, cada um no seu momento. E, e vamos aí, vamos começar. Vamos ver o que pois sai de é. hoje. Eu que te agradeço por você estar me recebendo aqui e mudando, né, do seu sua programação normal de terça e quinta. Obrigada mesmo por você estar me recebendo e abrindo aqui o canal. Mas é isso que você falou, na verdade, essa ideia da live, a gente conversou um pouquinho essa semana, surgiu por uma curiosidade até mais minha, né? Porque a gente ia conversar offline, e aí eu falei, por que que a gente não faz uma live? Porque acho que tantas pessoas, assim como eu, também devem ter curiosidade para saber como é que foi a sua jornada, né? Como é que foi as suas escolhas lá atrás para você chegar até aqui? E aí vem aquela pergunta, né? E se a gente abrisse, né, essa conversa para todo mundo? Eu acho que em algum momento, muitas pessoas passam por uma duvidazinha assim lá dentro, fala, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu escolhi a coisa certa para eu fazer? Né? A gente começa a se perguntar um monte de coisa, porque a gente às vezes não para pensar o motivo que a gente faz alguma coisa. Então, por isso que esse Isso. assunto, na minha opinião, é tão interessante e a gente busca muito, né, entender. Mas só para começar assim, eu acho que hoje nós vamos um pouco. Eu vou te fazer perguntas e aí você responde. Você topa? Tá, pode ser, vamos lá. Então tá. Qualquer coisa você interrompe, você vai falando, a gente vai conversando. Mas que eu Tá. vi, né? Eu dei uma fuçada muito grande, já tem um tempo, desde que você começou a viajar. Me interessei muito, assim, comecei a ver os lugares maravilhosos que você estava indo e comecei a olhar, pesquisar, e eu vi que você foi para muitos países, assim. Não sei se eu vou falar todos, Uhum. não, mas eu vi que você foi para Tailândia, Malásia, até anotei aqui. Nepal, Índia, né? É. Países bem interessantes, assim, diferentes. E eu sei que você fez cursos, né? Você se aprofundou aí muito no estudo, né, de autoconhecimento, em várias, não sei quais cursos que você fez, eu também queria que você contasse um pouquinho. Mas eu queria entender, na verdade, a primeira pergunta, assim, quando que você entendeu que você precisava mudar o seu caminho? Porque eu sei que você trabalhava, Hum. né? Você estava, inclusive, em empresas boas, você vinha aí de uma carreira muito interessante, muito bacana. Como é que foi isso? Onde é que você percebeu que você precisava mudar seu caminho? Olha, eu acho que a primeira vez que realmente deu um clique assim de parar e pensar na vida foi quando eu, eu tive uma proposta para sair da FIT, onde eu já estava um bom tempo, né? Isso foi lá em 2014. E, e a minha vida até então, para te falar a verdade, ela era muito clara. O meu objetivo era a minha carreira. A minha vida era a minha carreira. Então, a minha vida era a minha carreira, era o patrimônio que eu estava construindo, a experiência que eu estava tendo na minha carreira e tal. Eu estava 100% focado naquilo. E eu tinha o objetivo de comprar um apartamento, de ter um carro legal, de ter dinheiro para viajar, de tirar férias, de ter uma qualidade de vida proporcionada pelo meu salário, e tudo aquilo que todo mundo sempre busca, né, por aí, a trajetória padrão, vamos falar. E aí, naquele momento, isso era o primeiro semestre de 2014,
eu tive essa proposta para ir para uma empresa menor, uma empresa mais até familiar, mas até uma empresa média, e eles estavam montando, eles tinham todo um plano de reestruturação, e precisavam de uma pessoa que tinha experiência em compras, né, na área que trabalhava, para reestruturar, para fazer coisas novas lá e tal. E quando eu fiz essa transição, exatamente no final de semana antes de eu entrar lá no primeiro dia, eu parei e pensei, né? E eu acho que a vida, os momentos mais significativos, os momentos mais que dão aqueles cliques de mudança para a gente, são esses momentos onde a gente para e pensa na vida, tranquilidade. Cara, será que é isso? E naquele momento eu me vi entrando numa nova oportunidade onde eu ia ter tudo isso que eu estava sempre buscando, que eu sempre tive buscando na minha carreira toda. Então, por exemplo, eu ia trabalhar perto de casa, então eu ia poder, por exemplo, ir a pé do trabalho para a academia, e depois da academia eu ia para casa, e eu ia ter essa qualidade de vida de poder conciliar tudo de uma forma mais tranquila e tal, que até então eu não conseguia fazer isso. Eu ia ter um bom salário, eu ia ter o dinheiro para viajar, eu estava comprando meu apartamento na planta, na verdade o apartamento já estava praticamente ficando pronto nessa época. Então estava tudo se encaixando. E naquele momento, pela primeira vez, eu estava chegando naquele lugar e eu não sentia o que eu achava que eu ia sentir o dia que eu chegasse naquele lugar. Então eu tava vendo tudo se encaixando na minha vida e eu tava falando, putz, então agora é isso. É isso que eu sempre busquei. Como que eu tô me sentindo? Eu não tava me sentindo muito diferente. Eu tava sentindo do mesmo jeito que eu sempre, entendeu? Então aquela coisa do sucesso que ia trazer, aquela realização, aquela coisa legal de você estar ali, de você estar atingindo e tal, eu não sentia aquele gosto que eu achei que eu fosse sentir, né? Então, ali pela primeira vez, foi um clique que eu falei, alguma coisa está errado. Mas eu estava ali, isso daí eu não tinha nem começado no primeiro dia no emprego novo, pra você ter ideia. Então, assim, eu não tinha nem como dar um passo atrás, mas assim, eu não estava vendo nada de errado, mas curiosamente, eu estava olhando do ponto de vista interno para aquilo, eu estava pensando, cara, será que é isso mesmo? Será que essa é a resposta que eu estava querendo? Intuitivamente eu não sentia aquela resposta, entendeu? Então, pela primeira vez ali, eu chequei internamente e, e eu esperava uma sensação diferente. Eu esperava uma realização, um sentimento diferente, uma coisa que sempre me venderam. E pela primeira vez eu estava provando por eu mesmo, tirando as minhas conclusões, e nas minhas conclusões não era aquilo tudo. Então, aquilo botou um pouco atrás da orelha. Mas eu também ali não estava no momento de trocar de rota, eu não tinha nem começado no emprego novo. Então, o primeiro clique foi ali, eu acho, né? Não, Mais ou e é o que menos. você falou, porque acho que às vezes, a minha percepção, né? A gente às vezes faz as coisas muito pelo que é esperado da gente, né? O que você Isso. falou, me venderam, né? Tipo, entra numa empresa, uma multinacional, aí você vai buscar uma carreira, você vai entrar no cargo de gestão, né? Entrar carreira Y, né? Muito que falam. E aí você vai escolher um cargo de gestão, você pode falar, mas aí você para e pensa, fala, tá bom, eu tô fazendo isso porque eu quero ou porque os outros esperam? Eu queria, antes de você até continuar, só uma historinha que eu ouvi uma vez de um palestrante falando um Hum. pouquinho disso, sabe? Que ele ouviu de um porteiro, não sei se é verdade, porteiro da casa dele, falou para ele que tinha tirado todo o dinheiro dele do FGTS para ir assistir o time dele lá no Japão, jogar lá no Aham. Japão. E aí, todo mundo, né, a princípio falou, como assim, gente? O porteiro tirou o FGTS inteiro dele para ir no Japão para assistir um jogo de futebol, o time dele e tal.
E, a princípio, essa é a reação mesmo das pessoas, porque as pessoas não esperam isso de ninguém. Mas ele contando, falou assim, na verdade, quando ele estiver lá velhinho, com os netos dele, o que ele vai contar da vida inteira dele para o neto vai falar, sabe o que seu avô fez? Eu tirei o dinheiro inteiro no meu FGTS, fui lá ver o nosso time ser campeão lá em Tóquio, que às vezes ele nem sabe onde é que é Tóquio, o neto dele também não sabe onde é que é Tóquio, mas aquilo para ele foi a realização, né? Assim, então é interessante você falar disso, essa reflexão. Mas quando você pensou nisso, Thiago, voltando assim um pouquinho, você teve apoio das pessoas próximas quando você começou a pensar nisso? Você chegou a compartilhar isso com alguém? Essa sua angústia, né? Dúvida, enfim? Não, não. Naquele momento era tudo muito. Era uma reflexão minha mesmo. Eu tava tentando sentir, né? Sentir por mim mesmo, me achar, ver o que que fazia sentido, ver se era aquilo mesmo. É uma checagem de que no final das contas é muito difícil dos outros te ajudarem, né? Porque é uma questão de muito interna, de você sentir se aquele é seu caminho, de pra onde você está indo, se é aquilo que você quer mesmo. E essas respostas são difíceis de De compartilhar, ver. até mesmo porque eu não tinha, eu não sabia nem se era, nem se não era, eu estava questionando. Eu estava pela primeira vez numa posição de pensar, de questionar a minha trajetória e ver se fazia sentido e, e se não fosse isso, o que que era? Eu também não sabia. Eu não tinha outro caminho para ir. E, e aí eu fiquei com aquela sensação, com aquela reflexão interna de falar assim, putz, então muita gente até evita olhar para isso justamente por isso. Bom, então se não for para cá, quer dizer que eu tenho que mudar tudo, então é melhor nem olhar. Mas eu comecei a espiar, né? A espiar na fresta ali para ver. Bom, deixa eu ver aqui. Ninguém precisa nem saber, mas deixa eu ver se isso aqui me faz sentido. Então, pela primeira vez, eu comecei a questionar a vida que eu tinha vivido até então, desde sempre, né? Esse objetivo tradicional de ter um emprego numa empresa grande, de ser promovido, chegar a um cargo de gestão e tudo mais. Isso é tido como a coisa certa a se fazer, mas em nenhum momento eu perguntei para mim o que que era certo. Então, naquele momento, eu dei aquele Uhum. clique e comecei eu abri a possibilidade de escutar. Abri a possibilidade de questionar para ver o que que era, o que que não era, como que ia ser, e começar a acompanhar essa voz. A voz, pela primeira vez, ela apareceu. E aí eu comecei a dar atenção para ela. Eu sabia que ela estava ali, então de vez em quando eu voltava nela e eu questionava. E esses momentos, eles são momentos que vão e vêm também, porque a gente faz tanta Uhum. coisa no dia a dia. Então, aí depois eu entrei, aí eu comecei a desenvolver o trabalho novo na nova empresa e aquilo lá já te consome, isso tem que estar toda a sua atenção e você volta para aquele foco, aquele foco direto ali no trabalho, aquela coisa tão direcionada ali que a gente acaba que esquece isso. Essa sensibilidade, né, de escutar a gente mesmo é a coisa mais engraçada que tem, porque essa voz, ela é a voz mais importante e ela é a voz mais sutil, ela é a voz mais humilde. Ela não vai atropelar nenhuma outra voz, mas se você quiser, você consegue escutar. Ela sempre vai estar lá, mas qualquer coisa que você colocar na frente dela, ela vai deixar entrar na frente. Ela não vai se sobrepor a nada. Mas quando não tiver mais nada no silêncio, quando você para e pensa, você consegue escutar ela. Então eu comecei, eu descobri que ela existia e comecei a cultivar, saber que ela estava ali. E, e aí, ao longo da jornada, ela ia voltando. Ela ia voltando em alguns momentos. E, e aí foi isso. Aí a primeira vez foi mais ou menos isso, deve ter uns 6 anos. E como é que você escolheu esses países? De onde surgiu esses países? Foram esses mesmo? Teve mais? Teve menos? Como é que foi essa escolha pelos países? Basicamente, os países não foi nem tão complicado, porque acabou que a Tailândia eu escolhi
a história, vamos voltar um pouquinho na história da Tailândia, que é o seguinte. Depois que eu mudei para o Rio, que o último emprego que eu estava foi no Rio, eu comecei a... Quando eu cheguei no Rio, eu comecei uma vida do zero. Minha vida mudou completamente. Uma cidade nova, num emprego novo, fazendo coisas totalmente diferentes. A experiência de vida de morar no Rio também, um tanto de coisa para fazer, um tanto de coisa acontecendo, e você descobrindo a cidade, você com amigos novos, viajando. Então no Rio foi uma vida nova, uma vida do zero. E aí nessa história toda, lá só lá no final de 2015 eu já comecei uma jornada minha interna de fazer cursos. Eu comecei a sentir uma vontade de evoluir, uma vontade de sair da caixa, de fazer coisas diferentes, de me sentir mais vivo, de fazer coisas que importavam para mim. Então, em 2016, eu teve um episódio que para mim foi uma mudança de trajetória. Foi quando eu torci o tornozelo, e eu torci feio. Eu descobri, inclusive até esse ano eu descobri que naquela torção de tornozelo eu rompi um ligamento que eu nem sabia que eu tinha rompido. Um osteopata em BH que me falou, né, no mês passado, que eu não tenho um ligamento, e eu fiz um tanto de exame na época e não deu nada. Mas enfim, essa época foi engraçado, porque eu jogava tênis, eu morava no Flamengo, aí tem um aterro do Flamengo, e tinha 2 quadras de tênis lá, e eu tinha uns amigos que eu batia bola lá, e num belo dia, no sábado, eu torci o tornozelo. E aí, na hora, eu não achei que era grandes coisas e tal, aí com cuidado ali, continuei jogando, e passaram 2 semanas, eu torci de novo o mesmo tornozelo, e foi feio dessa segunda vez. Dessa segunda vez, realmente, eu tive que ir para fisioterapia, tive que fazer exame, eu parei de fazer tudo que eu fazia. E nessa época eu já acompanhava um pessoal, que fazia uns vídeos no YouTube, um pessoal dos Estados Unidos e outros lugares também. E tem um cara que eu acompanhava que falava muito de propósito, de autodesenvolvimento e de espiritualidade. Eu acompanhava muito os material dele. E quando aconteceu esse episódio de tornozelo, eu não tinha opção. Todos os meus finais de semana, todos os meus tempos livres, eu não tinha mais nada para fazer. Eu tinha que ir de Uber para o trabalho, eu parei de fazer academia para jogar tênis, parei de fazer tudo que eu fazia, de ir para festas, de tudo que eu fazia. E eu tive um período de imersão em autoconhecimento forçado. E aí eu comecei a vasculhar, estudar e fazer todos os exercícios, cursos, livros e tal, que eu podia, que falava disso, que falava de propósito, que falava de espiritualidade. E aquele momento para mim foi um divisor de águas. E aí eu comecei a pensar diferente sobre a minha vida. Eu comecei a ter uma outra visão da vida que fazia sentido para mim, né? Então, e no meio desse caminho aconteceu um monte de coisa. Teve um episódio também que o diretor do departamento nosso lá na empresa, ele, ele foi transferido para a China. E ele teve que ir para a China forçadamente. E ele era francês, ele morava no Rio, ele tinha uma vida top no Rio, e ele não queria ir para a China. E ele teve que ir. E, esse foi um dos acontecimentos. E começou a acontecer essas coisas e eu comecei a refletir. Cara, será que essa vida que eu tô aqui, se eu continuar nela, o que vai acontecer? Onde eu vou estar daqui a 10, 15, 20 anos? E eu comecei a contemplar isso, né? Comecei a pensar nisso e comecei a, a sacar que se eu continuasse nessa vida que eu estava, nessa trajetória, que eu adorava emprego, eu não achava o emprego ruim. As empresas que eu trabalhei foi uma das mais legais, e o pessoal era gente boa, e tinha viagem, tinha isso, e um tanto de coisa acontecendo. E ali, para mim, eu comecei a questionar o meu caminho. Eu falei, bom, então se eu ficar aqui mais 10, 20 anos, vai acontecer aquilo comigo. E o cara, ele tinha o mundo inteiro a seu dispor, mas ele não era dono da vida dele. Ele não estava fazendo o que para a vida dele fazia sentido. Então ali, e o cara ganhava um baita de um salário e tal, e tinha o carro da empresa e morava no Leblon, de frente para a praia, numa cobertura,
Mas a empresa falava para ele assim, ó, agora você vai para a China ficar dando um prédio lá, ele tem que ir, e ele inclusive ia ganhar mais, mas ele não queria ir e ele teve que ir. E eu comecei a pensar, cara, é isso que eu quero? Faz sentido, né? Até que ponto isso aqui continua fazendo sentido, até que ponto não faz? E naquele momento, aquele tanto de coisa que eu estava estudando de autoconhecimento, de propósito, comecei a questionar, comecei a ter uma outra visão da vida que eu queria viver, Uhum. né? E aí para chegar na história da Tailândia, aí só lá em 2017, aí eu comecei a fazer, comecei a Nossa, meditar demorou. no começo de 2017 e e aí completamente por acaso eu cheguei num vídeo de um cara que ele era um yogi, era um cara, ele Hum, era meio que um cara que estudava yoga, e ele ia dar um workshop no Rio de Janeiro, em Teresópolis, pela primeira vez no Brasil, ele tinha um workshop de yoga e de massagem energética. E aquilo é tudo completamente novo, nunca tinha experienciado nada naquele negócio e tal, nem do yoga e nem de massagem. Na verdade, eu tinha entrado no yoga tipo um mês antes, por conta do. Porque eu descobri esse cara em fevereiro e o curso dele era só tipo em abril. E ele falava tanto de yoga que eu falei, cara, eu vou entrar na aula de yoga. Então eu entrei, fiz tipo março, e a hora que chegou em abril foi o retiro dele. E aí, esse cara, eu fiquei fascinado com o retiro desse cara. Foi a única vez que ele veio no Brasil, porque ele veio uma vez e aí depois ele voltou, mas ele era um retiro em casal, dele com a mulher dele. Aí a segunda vez que ele voltou, eu fiquei sabendo que só voltou a mulher dele, depois dessa segunda eles não voltaram mais. Mas foi. Então o que que eu fiz em 2017? Essa foi umas férias de 10 dias que eu tive, e aí eu peguei e fiz esse retiro, que era um retiro de yoga e de massagem lá em Teresópolis. É, e eu fiquei fascinado pela espiritualidade, pelo que ele contava de chakras, pelo conhecimento que ele trazia. Era um conhecimento de gerações e gerações de textos tradicionais. O cara falava de todo tipo de assunto e ele cruzava tudo isso com espiritualidade, nível de consciência, chakras e tal. E esse cara, ele era discípulo de um cara que tinha uma escola de yoga na Tailândia. Então, daí que veio toda a história da hum, Tailândia. E entendi. aí eu fui para lá, eu fui para lá por sorte, na verdade. Eu descobri que a escola era em Koh Phangan, e aí que era uma ilha na Tailândia, aí eu digitei no Google, Koh Phangan. Aí apareceu umas puta foto muito louca, assim, linda e tal, de coqueiro com praia. Falei, ué, então Paradisíaco, né? Aqueles lugares. não me parece uma má opção. E aí eu já comecei a acompanhar a agenda da escola para ver quando que ia ter curso, quando que não ia ter curso e tal. E então a Tailândia apareceu nesse contexto, né? Nossa, olha, que engraçado, né? Você começou, quando você se abriu um pouquinho por uma coisa É. forçada, as coisas foram te levando, o caminho foi se abrindo, né? Isso é muito interessante mesmo. E às vezes a gente não tem muita noção de como que acontece. Mas aí você saiu da Tailândia e depois você foi para outros lugares, né? Índia, Nepal, sei lá, você foi passando pelos países. E aí você já foi indo buscando aperfeiçoar e buscando fazer outros cursos ou você foi deixando guiar também? Foi um pouco dos dois, né? Na Tailândia eu fiquei lá 2 anos, mas em 2018 eu fiquei 9 meses lá direto. E aí você falou da Malásia e de Singapura, é porque o brasileiro lá, inclusive, ele tem o melhor passaporte. O brasileiro é um dos únicos que consegue Hum, ficar lá 3 meses direto, sem precisar sair. Pessoas com outros passaportes têm que renovar a cada um mês, eu acho. E E a cada 3 meses eu tinha que sair. Então, aí eu conheci Singapura, conheci a Malásia, Kuala Lumpur e tal. E que são os voos ali mais próximos, que são lugares interessantes. E é um voo fácil de ir, passar 3 dias, conhecer, dar uma passeada e voltar. E aí, em 2019, eu fui para a Tailândia de novo. Então, essa escola eu fiz, tinha muita coisa para aprender lá. Porque eles tinham um currículo que eles dividem em níveis. Então, em 2017, quando eu fui lá pela primeira vez, então em 2017 eu fiz aquele retiro de 10 dias que eu falei, e nas minhas outras férias, que é a férias de 20 dias, eu fui para Tailândia pela primeira vez para ver como que era. Porque nessa história toda, minha cabeça já estava
a mil, tipo, o que eu quero fazer, a vida que eu quero ter, o que que eu quero, o que que eu quero aprender, o que que é prioridade, o que não era e tal. E nesse retiro no início de 2017, eu já saquei que tinha essa escola, comecei a pesquisar a escola, e aí já fiz todo, no meio de 2017, eles já liberaram o plano todo do calendário para 2018. Então eu já comecei a me planejar. E eu comecei a pensar, bom, então se eu quero, se eu comecei a contemplar a possibilidade de sair do meu emprego. Depois de muito tempo, desde 2016, eu vinha pensando na vida que eu queria viver, construindo uma nova visão da vida que eu queria viver. E naquele momento, eu comecei a ter a possibilidade de um plano na minha frente. Eu comecei a ter um plano concreto onde eu conseguiria decidir, pronto, eu vou fazer isso, eu vou para esse lugar, quando eu chegar lá, eu vou fazer isso. Tinha 1 milhão de cursos para fazer, o curso de yoga deles, cada nível você vai fazendo uma coisa diferente. Então, o primeiro nível eu fiz ainda quando nas minhas férias, ainda enquanto eu trabalhava. Então, eu fui para lá, fiquei 20 dias, aí eu fiz 2 semanas do curso inicial, o curso introdutório e um outro workshop. Então, onde eu estava mesmo? Que você saiu de um curso do primeiro nível do yoga e aí você depois foi seguindo para ir para Isso. Então, a primeira vez que eu fui foi enquanto eu ainda trabalhava em 2017, foi e em setembro. E aí eu conheci a escola, conheci as pessoas que estavam lá, conheci outros brasileiros que estavam lá, conheci a ilha, conheci todo o contexto. E aquilo passou a ser um plano, uma possibilidade concreta para mim. Porque até então eu estava tendo uma visão de uma vida que eu queria viver. Para mim era muito clara a questão da espiritualidade. A espiritualidade é a resposta que eu sempre tive buscando e não sabia o que que era, né? Então, quando eu comecei a ver um lugar onde reunia todas as qualidades, todos os requisitos, as condições que eu precisava para me aprofundar num plano estruturado, num plano passo a passo, num plano gradual de aprendizado, de prática, de viver um aprofundamento daquele conhecimento que eu descobri que era tão importante, aí eu comecei a considerar aquilo como um plano com possibilidade concreta. Então, eu não simplesmente saía do meu emprego para ficar em casa fazendo alguma coisa aleatória. Eu uhum. estaria num novo caminho que eu nunca tinha pensado e eu não sabia nem que existia essa ideia. Então, quando eu descobri a possibilidade de ir para um lugar onde tinha todas as condições, todos os pré-requisitos para fazer o que eu achava que era mais importante, que era a evolução espiritual, que era praticar, estudar, entender, aprofundar na espiritualidade, ali eu comecei a ter uma opção. Aí eu poderia ficar onde eu estava, eu poderia partir nessa vida que eu não sabia onde que ia dar, eu não sabia o que ia acontecer, mas estava 100% alinhado com o que eu estava buscando na minha vida, né? Com o que era importante para mim. Eu ia estar vivendo aquilo que era mais importante para mim. Então, quando eu voltei para o Brasil dessas férias que eu tirei em setembro de 2017, a minha vida foi diariamente pensar na mesma pergunta. Eu saio do meu emprego, eu não saio do meu emprego. Eu fico aqui ou eu vou embora. Eu vou ou eu não vou. Aí foi engraçado também, igual você falou, a gente se abre, né? E a partir do momento que a gente se abre, a gente começa a ter respostas, né? Coisas começam a acontecer e é até engraçado. E eu lembro de um episódio desse que como eu morava no Flamengo e trabalhava em Botafogo, eu ia de ônibus, que era muito perto, e era 10 minutos, entendeu? E era tranquilo, o ônibus no horário que eu pegava era tranquilo e tal. E eu sempre ia sentado naquela última cadeira do meio do corredor, escutando música e tal, e sempre fazendo a mesma pergunta. Todos os dias eu fazia a mesma pergunta: será que eu fico no meu emprego? Será que eu saio do meu emprego? Será que eu faço isso que eu sei, que eu sinto que eu tenho que fazer? Ou será que eu continuo na mesma coisa que Na eu, zona de eu conforto, na onde você já estava, exatamente, que você já conhecia, que era o conhecido, você já sabia. exatamente. E todos os dias eu fazia a mesma pergunta. Aí teve um dia que entrou uma mãe com um filho no ônibus. Eu estava sentado nessa mesma cadeira no corredor, assistindo todo mundo que entrava e saía do ônibus. Aí, na camisa do menino, estava escrito assim: Take higher flights.
O menino devia ter, sei lá, uns 5 anos. E aí eu olhava aquilo e falava, bicho, eu acho que tô ficando doido. Não é possível. E aí, isso aconteceu mais de uma vez em outras situações. Aconteceu uma vez aqui em BH também, aconteceu durante as Olimpíadas, até antes disso, em 2016. Então, aquilo começou a entrar na minha cabeça de um jeito que eu falei, cara, não é possível. Não é possível que tudo que eu estou sentindo não é verdade. Não é possível que tudo que eu estou sentindo tá me levando pro caminho errado. Não é possível. E eu comecei a ver tanta coisa e, e como você disse, quanto mais você vai se abrindo, as coisas começam a acontecer. Você precisa, às vezes, dar uma esvaziada na cabeça para as respostas virem. E então, aí por isso eu fui para Tailândia. Aí eu tinha um lugar para ir e, coincidentemente, esse lugar era em Koh Phangan, que era essa ilha lá na Tailândia. Então, eu fui para lá e fiquei 8 meses lá em 2018. Voltei para o Brasil, fiquei 3 meses. Aí tem toda a história do meu apartamento também, que nesse meio tempo Você tinha comprado na planta, né? eu tinha comprado na planta no final de 2010. E meu plano de Nossa. vida era morar naquele apartamento. Eu sempre me imaginei ali e tal. Meu plano de vida era morar naquele apartamento, ter um emprego bom, numa empresa legal, com um bom Aham. salário, com um bom carro, sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Trabalhar perto de onde eu morava e tudo mais. E em, em, em 2 anos, depois de que eu. Na verdade, nesse tempo todo, desde que o apartamento ficou pronto, olha só que engraçado. O apartamento ele ficou pronto em 2014, não, em 2015. Do dia que ele ficou pronto, um mês antes dele ficar pronto, eu estava me preparando para mudar, para morar nesse apartamento. Em um mês, minha vida mudou completamente. E aí eu fui morar no Rio e aluguei um apartamento. E nessa história toda, eu nunca dormi uma noite dentro desse apartamento. Eu comprei na planta em dezembro de 2010. Ele ficou construindo em 4 anos. Em 2015 ele ficou pronto. Eu cheguei a ter ele todo pronto, decorado, fiz tratamento acústico, que eu sou meio que aficionado com esse negócio de acústica de música, eu gosto muito de ficar escutando e tal. E ele ficou do jeito que eu sempre imaginei, e aí eu mudei para o Rio e aluguei ele. E aí, lá em 2018, eu pensava no apartamento, eu pensava assim, putz, cara, a vida que eu imaginei para mim, quando eu comprei esse apartamento, e até 2014, 2015, 2016, era uma. Hoje minha vida é totalmente diferente. Não faz o menor, não se encaixa hoje com a vida que eu quero viver, entendeu? Não faz o sentido igual fazia. E não tem problema, nada de errado com isso. Uhum, Mas a vida ela muda, entendeu? E ela vai para o caminho certo. E às vezes a gente resiste a uhum, decisão certa que a gente precisa tomar e a gente se apega naquilo. Ah, não, porque eu fiz do jeito que eu queria. Ah, porque eu paguei a decoradora. Ah, porque eu comprei isso, comprei aquilo e tal. É, Então, naquele momento, eu vi que já não fazia sentido para mim aquele apartamento. Então, eu tive que voltar para o Brasil. Aí, um mês antes de eu voltar, o corretor me ligou e falou: ó, e o apartamento? O seu inquilino falou que vai sair, ele vai se mudar e tal. E você precisa decidir o que você vai fazer. Você vai vender ele ou você vai alugar de novo? E, cara, não fazia sentido eu alugar de novo. E aí eu me vi naquela decisão de, putz, cara, será que eu vou ficar postergando esse negócio? E fazia muito mais sentido eu pegar ele, investir o dinheiro, organizar minha vida financeira de um outro jeito que suportaria, que apoiaria a vida que eu estava vivendo lá, em vez de ter mais uma preocupação constante de ficar me preocupando com ele, ficar preocupado se o inquilino ia cuidar bem do apartamento, se ele ficasse vazio, eu ia ter que bancar o condomínio também, aí a conta ia aumentar e tal. Então, quando eu voltei em 2018, eu tinha 3 meses para vender o apartamento e voltar para lá em 2019, porque em janeiro começava de novo o programa que eu estava fazendo. Então, foi bem corrido, mas foi um negócio assim de também de tomar atitude no que você acha que tem que fazer. E esse negócio é interessante que você falou sobre apartamento. Até teve um comentário aí que falou que você foi muito corajoso de ter ido para um workshop de uma coisa que você nem conhecia direito, sair sozinho e ir para lá. Mas acho que isso tudo faz muito sentido quando você pensa
nisso que você falou, né? Nessa voz que a gente começa a escutar. E quando a gente dá atenção para essa voz, porque todo mundo escuta, todo mundo tem Uhum. essas perguntas na cabeça em algum momento. Mas a gente É. tira, né? A gente tende a tirar e tudo. Mas aí começa a fazer um pouco de sentido, e isso que você falou do apartamento, é um apego também, né? Que a gente tem, porque você comprou o apartamento, você montou, fez tudo certinho. E aí você desapegar disso já é um processo muito complicado, né? Você falar, Uhum. nossa, não é isso, não vou, não é lá que eu vou morar, ele não faz sentido. Então isso já teve já é um processo mesmo onde você foi escutando e deixando as coisas, né, acontecerem de uma forma que fizesse sentido para você. Porque o normal seria você, não, tem que morar lá, eu comprei desde 2010, enfim. Isso é muito interessante, assim, a gente pensar nessas coisas e quando a gente tem a coragem de, né, nos assumirmos, né, de viver a nossa vida. Isso é uma coisa Exato. que não é fácil. Eu acho que não, acho que todo mundo deve se perguntar, né, como é que aquela pessoa, sei lá, às vezes a gente olha uma pessoa que chegou que tem um sucesso de verdade, né, o significado real da palavra sucesso, é bem sucedida mesmo. Mas a gente não vê o que ela passou para chegar até ali, né? Às vezes a gente vê só ela lá. Mas o que aconteceu para ela chegar até lá é uma coisa que às vezes a gente não sabe e parece que é fácil. E não é. Acontece essas coisas, né? Essas dúvidas. Será que eu vou? Será que eu não vou? E não é tão claro, às vezes, igual você falou. Você foi recebendo alguns sinais, vamos dizer assim, né? Algumas coisas. E você podia simplesmente falar, não, que bobagem, não tem nada a ver, né? Tem que É. continuar minha vida, tô crescendo na minha carreira, tô tendo um reconhecimento que todo, né, que eu sempre esperei. Isso é bem interessante mesmo. E Um ponto interessante, só complementando, Renato, você falou, né, do sucesso que a gente busca na vida. Aí a pergunta é, o que é sucesso, né? né, eu ia te fazer essa pergunta mais na frente um pouquinho, mas se você quiser já antecipar, você já pode antecipar. Porque eu ia te perguntar hoje, sabe, assim, porque é isso mesmo, a gente tem um sucesso que a gente busca, mas, né, isso com certeza para você mudou. De alguma forma, o sucesso tem um significado diferente, né? Hoje, para mim, sucesso é uma questão de você saber quem você é, saber o que é importante para você e alinhar a sua vida com isso. É muito simples. Então, quando eu comecei a fazer todo esse trabalho de propósito, de entender quem eu era, de entender a vida que eu queria viver, quando eu via o cara lá, diretor da empresa que eu trabalhava, ser mandado para a China e sem querer e ter que ir, aquilo me fez questionar um tanto de coisa. Então, eu comecei nesse processo todo, entender quem eu era, o que tinha valor para mim, onde eu queria chegar, a vida que eu queria ter daqui a 10, daqui a 20 anos, como que era o dia a dia que eu via para mim, o impacto que eu queria, não só, né, não só do que fazer, da sua rotina que você quer viver, mas do fruto do seu trabalho. O que você quer que o seu trabalho gere no mundo, o impacto dele, né? E também uma caminhada interna, né? Essa questão de sucesso, eu vi um cara uma vez falando, na vida a gente é acostumado a ter o placar, a gente tem um placar externo, vamos falar. Então, por exemplo, toda essa história que eu estava falando, o que é o placar externo para mim quando eu saí da Fiji, quando eu fui morar no Rio e tal, o placar externo tava lindo para mim. Eu estava ganhando razoavelmente bem, numa empresa legal, fazendo viagens pela empresa e conhecendo o mundo, tendo experiências legais e tudo mais. Mas sucesso para mim é o placar interno. Então, como você se sente com a vida que você tem, né? Como você se sente com a vida com os frutos daquilo que você está fazendo e o senso de realização, né? Então, a gente está muito acostumado a ter todo um modelo do que é sucesso e jogar aquele jogo. Mas
eu acho que a gente tem que ter o nosso modelo que é sucesso e jogar o nosso jogo, porque a vida, ela é nossa, ela não é mais de ninguém, né? E a hora que as coisas não começam a ir para um outro lado, a gente tem que ter a coragem de parar e tomar a responsabilidade da nossa vida, porque ninguém vai fazer isso pela gente, né? Ninguém. Então E foi isso. só para eu entender, até o Igor mandou a pergunta aqui, como é que foi a sua família no momento que você decidiu voltar e se desligar do emprego, né? Quando você voltou da Tailândia a primeira vez, você falou, não, agora eu vou sair mesmo, vou continuar nessa vida. Como é que foi? Foi aí que você falou para sua família? Foi nesse momento? Como é que foi né, o apoio ou não apoio? Eu acho que eu comecei a falar mais ou menos nessa época, quando eu tirei as férias em 2017, fui lá, tirei minhas conclusões, fui lá, conheci os professores, conheci todo o conhecimento que eles ensinavam e tal, e eu vi que tinha consistência, que aquilo fazia sentido para mim. Aí eu voltei e comecei aos poucos, dividir essa ideia, tentar fazer eles entenderem que dividir aquela minha visão de vida que eu queria viver, né? De compartilhar aquela visão que fazia sentido para mim. E eu já via nesse trabalho, uma vantagem que eu tive é que eu tive tempo de fazer essa transição bem gradual. Eu tive o tempo de ir sentindo, de fazendo esse check interno comigo mesmo. E aí, quando eu vi consistência que isso realmente fazia sentido, aí eu comecei a dividir isso, a abrir isso de uma forma bem tranquila. Eu falo assim, eu tenho muita sorte porque foi tranquilo. O pessoal aqui em casa, minha mãe, meu pai, meu irmão também, todo mundo me entende muito bem e todo mundo sempre confiou muito em mim. Então todo mundo sabe que eu não ia fazer loucura também, que eu não ia abrir mão Uhum, de um negócio tão certo para um negócio completamente nada a ver. Se eu, Eles confiavam que eu uhum. sabia o que eu estava fazendo e eles estavam dispostos a me apoiar em qualquer decisão que eu tomasse, né? Mas é claro, minha mãe principalmente, ela sempre é mais preocupada e ela é mais emotiva e se preocupa e fica ali Natural, né? nervosa, ansiosa e tal. Então, ela sempre foi a que eu tive que conversar mais para convencer. Mas ela também sempre, qualquer coisa que eu falasse, ela ia apoiar, porque ela sempre apoia, entendeu? Mas no fundo Então, eles também sentiam, né, Thiago? Porque você já estava com um pouco mais de. Isso estava vindo de dentro, né? Eu acho que quando a gente. Acho que a família, principalmente, tem muita preocupação quando a coisa é muito. Ah, eu vi isso acontecendo, vou fazer também, porque não sei quem está fazendo. E aí vem do externo, né? Tudo que vem do externo, eu acho que não traz uma. Não é consolidado dentro da gente. E aí é difícil você convencer as pessoas, né? Se você mesmo não está convencido, como é que você vai convencer as pessoas? é, Acho que, né? com certeza, faz todo sentido. E eu queria até voltar rapidinho numa coisa que você falou, porque você falou assim, ah, onde é que eu me vejo, né, daqui a 10 anos, né, as perguntas que você começou a se fazer. Isso é tão importante, tão sério, que muitas vezes a gente já faz esses exercícios, fazem, né, a gente faz esses exercícios ao longo de muitos momentos na nossa vida, né, até dentro da empresa mesmo, às vezes você vai fazer alguma, né, tem workshop, tem treinamentos que eles falam, ah, onde que você quer estar? Imagina você daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Mas se você for parar para pensar, a grande maioria das pessoas faz isso, mais uma vez, no automático. Eu acho que, porque se você para realmente para pensar onde você quer estar, porque geralmente é assim, aquele ciclo, né, esperado, né? Ah, nasceu, cresceu, casou, Exato. né, formou e pronto, né? Reproduz e pronto. Eu acho que as coisas, quando você vai seguindo muito no automático, quando você vai escrever aonde que eu quero estar daqui a 2 anos, daqui a 5, daqui a 10, vai muito nessa linha. Daqui a 2 anos eu quero casar, daqui a 4 eu vou ter filho, daqui a 10 eu vou assumir um cargo assim. Mas se a gente começa a tentar entender realmente aonde a gente quer estar, eu acho que a gente, assim, é o que eu acredito, na verdade. A gente começa a deixar mesmo essas vozes que vêm lá de dentro aparecerem mais e a gente começa a escutar
o que realmente a gente está fazendo, se faz sentido. Isso, assim, tem feito muito sentido para mim. Assim, por isso também que eu tive tanta curiosidade de saber da sua jornada. Né, estou com curiosidade porque é um momento de reflexão mesmo, que eu acho que eu já passei por muitas vezes na minha vida e agora mais ainda. Então, é muito interessante a gente ouvir, porque é isso. Você já chegou agora e já está numa fase onde você já consegue mostrar tudo aquilo que você absorveu, você aprendeu, e você já tem as reflexões. E você acabou de falar o que é o sucesso para você, está muito claro. Mas até você chegar aí, né? Olha o que você passou, olha o que você enfrentou. Então, inclusive, tem até uma pergunta aí, ó. Você tinha certeza absoluta disso que você estava fazendo? Você nunca duvidou ou você chegou a duvidar? Eu tinha visto essa pergunta da Flávia, muito interessante, porque você nunca tem certeza. Você nunca tem certeza Nunca tem. absoluta, né? Então, e tem até um caso interessante. A primeira vez que eu fui para Tailândia foi em 2017, né, quando eu fui lá conhecer a escola lá, passar 20 dias. Eu peguei um voo para Tailândia, tipo assim, 27 horas partindo de Guarulhos. Então, aquele negócio, você sai de BH meio-dia para chegar em São Paulo, aí o voo internacional, você tem que chegar antes, aí você pega o voo lá à noite, e aí 27 horas, você chega em Bangkok. Aí de Bangkok você tem que pegar um voo para a ilha que tem do lado, porque nessa ilha nem tem aeroporto. Aí olha só, eu tinha feito todos os cálculos e eu tinha pensado assim, eu vou chegar na ilha e tal, e aí eu vou ter um espaço ainda de pegar a balsa para ir para outra ilha do lado, que é para onde eu tô indo. E aí, quando eu cheguei lá, e eu já comprei tudo junto, o táxi com o, o táxi para ir pro pier, junto com a passagem na balsa e tal, para não ter problema, para ter um cara me esperando lá e não perder tempo, e eu tenho um espaço pequeno, sei lá, de 1 hora, um negócio assim. E aí eu cheguei lá na hora certinha e tal, aí eu peguei o táxi, aí a hora que eu entrei no táxi, aí o cara falou, qual que é o pier? Eu falei, esse pier. Aí o cara falou, ó, tá tendo um festival, e esse pier é do outro lado da ilha, eu vou fazer o possível, mas eu não garanto nada não. Aí beleza, aí dentro do táxi, demorando, e engarrafamento, aí liberava, depois andava, sei lá o que, sei lá o que. A hora que chegou no pier, a mulher falou assim, ó, a balsa saiu tem 10 minutos. Aí eu tinha perdido a última balsa do dia, porque essa era a última balsa, no dia seguinte eu já tinha aula de manhã, e tava tudo, eu tinha que aproveitar que eu tava de férias e não tinha muito tempo. Então, resumindo, eu tava lá, no meio de uma ilha, eu não sabia onde que eu ia dormir, eu não sabia aonde que era a próxima, tinha vários piers nessa ilha, aonde que era a próxima balsa, aonde que eu ia dormir, quanto que custava, como que eu ia chegar, porque tá tudo vazio já. Aí eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, e os tailandeses lá, eles falam inglês que é muito difícil de entender se você não tem uma prática, você já está acostumado. Então eu tinha que descobrir que chegar, que balsa que chegar. E eu com uma mochila gigante, com uma mala de puxar gigante. E eu pensando assim, cara, olha o que eu tô fazendo. Eu tô num lugar completamente do outro lado do mundo, com gente que eu não consigo comunicar, querendo chegar num lugar que eu não sei onde é, não sei onde eu vou dormir, já era de noite. Eu tive que pedir, pelo amor de Deus, pra mulher chamar um táxi, qualquer. Aí ele Essa chamou o foi cara a da hora que você van falou lá. onde é que surgiu essa ideia, né? Nessa hora. Essa hora você questiona tudo. Você fala, cara, não é possível, olha que cagada que eu tô fazendo. Mas é um momento É. desse para vários momentos de confirmação, entendeu? Uma vida de confirmação, anos de coisa que você vai pensando, aquela vozinha que vai e fala um negócio, e você vai, bom, eu acho que é para cá, eu acho que é para cá. Então vai te dando aquela consistência. E não quer dizer que a escolha que você faz, que a gente faz, mesmo vindo, né, mesmo a gente sentindo que é a verdade, que vão ser só flores no caminho, não. Que a gente não vai Com ter certeza. pedras, que a gente não vai ter dificuldade. Pelo contrário, né? Assim, por isso que a gente tem que ter um pouco, o que você falou, né? Às vezes bate a dúvida, mas acho que o principal é a gente ter a consciência, né? Aquela coisa vindo de dentro e não de fora, para você persistir, mesmo perante as dificuldades que vão aparecer. Você continuar e não falar, não, nossa, o que eu estou fazendo? Não era isso que eu queria.
né? E aí que é o ponto, né, da desistência, né, de voltar. Então, ou seja, se vem de dentro, a chance de dar certo é muito grande, né? Acho que Exatamente. foi um pouco disso. É, nossa, vou te falar, e a gente não via isso, você não postou essas coisas não, É, tá? essa Eu daí só a gente vi não as fotos posta, não. maravilhosas. Só as da praia com coqueiro, água de coco que a gente posta. É, eu sei. Né? Mas na hora o desespero é tão grande que você nem pensa no celular, essa hora é a É, última eu coisa que você sei. quer fazer. Não. A gente vai, a gente está acostumado, né? A gente registra aquilo que a gente não quer perder, né? Assim, de gravar, Exato. né? Para sempre. Então, é difícil mesmo. Eu sei um pouco esses perrengues, assim, de passar, né? Algumas pessoas daqui sabem, tem gente que não sabe, mas a gente também, a gente se mudou do Brasil também, né? Nossa família toda, eu grávida de 7 meses do segundo filho. Nunca Ah, é, imaginei na mesmo. vida que eu ia sair do Brasil para ter meu filho também do outro lado do mundo, 36 horas de voo. Ah, ele nasceu lá na Nova Caledônia, né, que vocês estavam? É isso? Foi mais ou menos Nossa. uma, assim, foi um pouco diferente aí do seu, mas também foi uma aventura, assim, se for pensar os perrengues que a gente passou, porque também é isso, tem que sair daqui, vai para o Chile, do Chile para Nova Zelândia para Nova Caledônia, né? Nova Caledônia é uma ilha que nem aparece do mapa. Eu fico brincando aqui que é um país fora do mapa, porque não dá para ver, você não consegue ver. E aí é bem pequenininho mesmo. Mas também é isso, é um lugar maravilhoso, você coloca na internet, né? Você vê praias maravilhosas, praias lindas, mas que também fez a gente passar muitos aprendizados lá. E um deles, para mim, né, uma das coisas que eu passei que foi o primeiro ano da minha vida. Eu trabalho desde que eu me entendo por gente, eu trabalho, porque meu pai tinha empresa, né, ele tinha loja, ele sempre fez a gente entender, né, o que que é o valor mesmo de você fazer as coisas e ter, né, não ter aquilo ali caindo do céu. A gente entendia muito isso. Então, primeira vez na vida que eu fiquei um ano inteiro sem trabalhar, foi o ano passado. E porque a gente foi para lá eu não podia trabalhar, o Igor foi transferido e meu filho nasceu lá, então nem se eu quisesse trabalhar, né? Eu com recém-nascido, um outro Uhum. bebezão de É, quase 2 anos, sozinha, imagino. sem uma rede de apoio. E aí acho que a maior lição que eu trouxe de lá foi que assim, todos os dias eu pensava um pouco nisso, sabe? O que que eu quero daqui a 2 anos? O que que eu quero estar fazendo daqui a 2 anos na minha vida? E o que veio, assim, de muitas coisas, e aí é o que está me acompanhando muito, é que não importa onde você esteja, você pode estar num lugar maravilhoso, né? Você pode estar numa ilha paradisíaca, que era onde a gente estava, você pode estar numa megalópole, você pode estar em qualquer lugar. Se você não está fazendo aquilo que você é, que está de encontro com aquilo que vem de dentro, né? Que é o seu propósito mesmo, que você não está buscando, não adianta. Você não vai estar feliz. Você pode estar em qualquer É. lugar, mas que você vai estar sempre se perguntando, né? É isso? O que que eu quero? O que que eu quero? E achar esse propósito, né? E ter esse propósito muito claro, eu acho que é um dos maiores objetivos que todo mundo deveria ter na vida, né? Entender qual é realmente o seu propósito. Porque quando você encontra e você acha, né, e você tem essa resposta e consegue entender, e também não quer dizer que não vai mudar, né, Thiago? Assim, não quer dizer que você vai achar Uhum. seu propósito, e o seu propósito vai ser esse pro resto da vida, né? Hoje é isso, e daqui a um tempo você pode perceber que as coisas vão mudando e vão ganhando outros significados, mas se você tem consistência de ir de encontro com isso, eu acho que aí sim você consegue falar que você é uma pessoa feliz. Porque você postou um vídeo tão interessante essa semana que foi você, para você fazer coisas excelentes, você precisa de 10 mil horas, não é isso? De Exato. prática, para você chegar na sua excelência. E a gente tem muito costume, isso é a nossa vida, de pôr culpa no externo. Então a gente não está muito bom naquilo, mas não deu certo, né? Mas olha, você viu, olha, aquilo lá não funcionou, a tecnologia não deu certo, mas aquela pessoa tinha que entrar com aquele, né, me ajudar e não me ajudou. E aí a gente sempre coloca a culpa no externo, mas para a gente realmente falar, não, eu tô bom nisso, eu tenho que dedicar.
Só que para a gente dedicar, você tem que estar sentindo bem, prazer, feliz. Quem é que vai dedicar 10.000 horas da vida, pensar 10.000 horas da vida, trabalhar de noite? Porque aí é o que eu falei, né? A gente vê as pessoas que têm realmente o sucesso de verdade, com o significado. Você vai olhar para trás, aquela pessoa trabalhou final de semana, e de noite, feriado, enfim, mas natural. Não com aquele peso de ter que trabalhar, Exato, não com aquele peso de ter que fazer as coisas. E aí ele se tornou excelente, porque ele cumpriu as 10.000 horas, até 20.000, né? Sei lá, muito mais. exato. Você Isso é falou tudo agora. interessantíssimo. Você falou tudo. Nossa, eu vejo, eu te admiro muito, Thiago, pela sua coragem, mas não só, acho que nem só coragem, né? Porque acho que você podia ter tido coragem de fazer 1 milhão de coisas na sua vida, mas de você ter escutado para você, de você ter olhado para você, sabe? Antes de qualquer coisa, assim, antes de, né, assim, acima de qualquer coisa, porque a gente se conheceu na Fiat, né? Aqui algumas pessoas sabem, algumas não. E eu sei o tanto que você tinha uma carreira, né, assim, ascendente, e sei, e tenho certeza que depois disso também. E a gente ter essa consciência, né, de saber, poxa, tá bom, eu vou estar aqui, vou fazer tudo isso, mas e eu, né? E que horas que eu vou olhar para mim, né, no espelho e falar assim, nossa, parabéns, você está no caminho certo. Isso é louvável. Parabéns. Muito Valeu, legal. valeu demais. E fala pra gente do seu projeto novo agora. A gente tem 1 minuto e meio ainda. Fala Vai aí do seu cair, né? projeto novo. A gente Meu está na projeto novo regressiva. ainda é embrionário. Ah, Eu vou lançar ele em breve. Vou ter um lançamento oficial. Mas ele tem um pouco a ver com isso, assim, da gente estar pronto para dar o próximo passo. Eu acho que essa ideia da gente, né, assim, como começar, né? Como fazer as coisas, de onde que vem isso tudo? Eu acho que é isso, assim. A gente tem que estar pronto para ouvir essa vozinha, né? Essa voz lá dentro. Estar pronto para assumir, né? Que a gente tem medo, sim, mas mesmo com medo, até porque a gente tem a consciência, né? De que aquilo pode dar errado, mas que a gente vai ter coragem de seguir e, e da gente estar pronto mesmo para arriscar, para ir. E aí sim a gente conseguir falar assim, olha, eu estou aqui, eu vou ter persistência, eu vou atuar, né, do melhor que eu posso para dedicar as minhas 10.000 horas para eu ser excelente nisso que eu estou fazendo. Então, o projeto esteja pronta, né? Isso vai ser lançado em breve. Eu espero que você me convide depois para vir aqui para divulgar com mais com certeza. corpo. Com E certeza. você também, assim, eu estou super feliz porque isso aqui para Vai, mim é uma vai, vai cair daqui aula. a 5 segundos. Você quer entrar de novo? A Uai, gente vamos entrar. entra. Esse Pronto. Instagram, esse Instagram só derruba a gente mesmo, né? Porque o povo consegue ficar aí 12 horas fazendo live e não sei como. É, a gente não tá importante o suficiente pro Instagram ainda, não. Não, acho Uma que a hora a gente gente tem. chega lá. Ai, quem sabe, né? Mas Não, porque eu continua aí tava falando do seu falando, projeto. Né? mas eu tava falando antes assim, que isso aqui para mim é uma aula. Porque conversar com você, por isso que eu também tive a ideia de fazer essa live, porque traz uma sabedoria e é tão interessante ouvir você falando, porque você passa uma paz, que é isso que né, quando vem de dentro, são as coisas que vêm de dentro, a gente consegue realmente convencer as pessoas, né, assim, de que aquilo que a gente está falando realmente faz sentido, porque é muito bom, viu? Nossa, legal demais, muito obrigada. Mas o Não, eu que projeto que agradeço. está engatinhando ainda é isso, sabe? Eu fico vendo muitas vezes a gente se pega muito, a gente nunca vai estar pronto para começar alguma coisa, ou para tomar uma decisão, ou para fazer nada. E realmente, assim, a gente nunca vai, né? A gente não vai estar 100% feito, né? Assim, se você for pegar o conceito do pronto, né? Que acabou, pronto, acabou, realmente, a gente não vai estar, e que bom que não esteja. Eu acho que a evolução, ela tem que acontecer sempre. Mas o estar pronto, né, que é o que está ganhando agora no corpo, é que assim, a gente nasceu
desde que a gente nasceu, que a gente era pequeno, a gente sempre fez as coisas quando a gente estava pronto, né? Um bebê, ele só vai sentar quando ele está pronto para sentar, porque existe todo um processo dele de desenvolvimento, de consciência corporal, para ele conseguir ter o peso da cabeça, para ele ter realmente ter vontade, né, de continuar aquele movimento, de fazer aquele movimento sem ter alguém ajudando. Então, assim, ele está pronto para aquele movimento, para fazer, para iniciar aquele movimento. E assim vai sucessivamente, quando ele for andar, né, quando a gente deixa o bebê fazer as coisas naturalmente, é lindo, porque você vê ele levantando, dando o primeiro passo sozinho. Assim, lógico, a gente vai dar uma ajuda, a gente vai dar uma força, mas ele vai, porque ele está pronto para aquilo ali. E aí ele vai procurar o próximo passo, a próxima coisa. E com o tempo a gente vai perdendo um pouco disso. A gente não acredita que a gente pode estar pronto para o próximo passo, para o próximo desafio, para a próxima etapa da nossa vida. A gente vai perdendo. Acho que por causa dos externos, acho que por causa, né, dessas coisas que fazem a gente acreditar que você tem que seguir por esse caminho. Você também falou uma coisa interessantíssima na sua última live, que eu achei, assim, uma sabedoria enorme, que foi aquela... eu até anotei, né? Que é a jornada do herói, né? Que ele sempre começa fazendo tudo que esperam dele, ele vai seguindo tudo que todo mundo... né, já meio que programa, você vai estudar nessa escola, depois você vai formar assim, depois você vai trabalhar aqui, depois você vai... E se a gente deixa, as coisas vão acontecendo realmente dessa forma. Mas quando a gente para um pouquinho e começa a se questionar, eu acho que é tudo dar espaço para nossa voz, porque a gente consegue observar, nós somos os seres mais evoluídos e os únicos que conseguimos observar o diálogo que acontece dentro da nossa cabeça, né? A gente A gente é consegue se consciente e a distanciar. gente é consciente de que a gente é consciente, né? E a gente consegue observar, né, de fora, e vem aquelas vozes e você escuta. E se você dá voz para aquilo, dá voz não, dá espaço para aquilo, e observa e escuta, tem tanta coisa que pode vir dali que eu acho que é um pouco disso. Então, o Esteja Pronto é isso. É um projeto que vai ter muitas novidades ainda, e o lançamento Cenas dos próximos vai ser em capítulos. breve. Cenas dos próximos Legal. capítulos. Essa É isso jornada, né, mesmo. que você falou, é uma jornada de constante evolução, né? Eu vejo que essa história do propósito, igual você falou também, a gente não sabe se vai ser aquilo para sempre, mas a gente precisa dar um primeiro passo. E eu acredito que essa jornada do propósito é como se fosse uma jornada em camadas, onde a gente vai tirando cada hora uma coisa, e a gente vai, na verdade, aprofundando em ser, na descoberta de quem a gente é, né? A gente vai aprofundando em, no quem é a gente. E a gente vai descobrindo cada coisa, cada hora é uma coisa diferente, cada hora é uma coisa mais profunda. Então a gente identifica alguma coisa no começo e a gente começa a fazer aquilo, e aquilo leva a gente a outra coisa, mas a outra coisa é como se fosse uma versão mais aprofundada da primeira, e nessa dança da autodescoberta, a gente vai tendo essa vida de realização, a gente vai aprofundando em quem a gente é, e a gente vai tendo uma vida cada vez mais de dentro para fora, cada vez mais de autoexpressão, cada vez mais de uma vida feliz, né? Eu acho que a felicidade ela vem daí. Eu experimentei a felicidade em vários lugares, e eu acho que aonde ela mora é justamente aí, nesse processo de autodescoberta, para ser cada vez mais quem a gente é, buscar esse eu autêntico o tempo inteiro. É. E que é difícil, porque eu te perguntei, e também surgiu essa pergunta várias vezes, sobre o apoio da família e apoio das pessoas, porque a primeira coisa que a gente enfrenta é essa crítica, né, externa. Geralmente fala, não, para, você tá doido. Não, volta, o que que você tá pensando? Pra que que você vai fazer isso? Já tá tudo certo. E aí, e das pessoas que a gente espera ter o maior apoio, ou mais apoio, são as pessoas que menos apoiam a gente, que mais vão. E talvez também, né, assim, pensando por um outro lado, é até bom
que elas nos questionem, até para a gente também ter mais certeza ainda se é aquilo mesmo, né? Porque são as pessoas que gostam da gente, que querem, né, o nosso bem, que apesar de tudo, né, assim, apesar de sempre também esperar que a gente siga o mesmo caminho, né, aquele esperado, mas se preocupam com a gente e querem ter certeza. Então, acho que isso também fortalece. Mas é um peso. É um peso, né? O que vem de fora. A gente, não sei, né, se a gente fica tão preparado assim para receber essas críticas e esses julgamentos mesmo, né? Que acontece, infelizmente. Mas de toda forma, a gente, sim, a responsabilidade da nossa vida, ela só está nas nossas mãos, né? Então, eu acho que quando a gente vive uma vida focando no que a gente recebe, no que a gente recebe como padrão, a gente está correndo muito mais risco do que se a gente viver uma vida baseada no nosso placar interno, né? Em quem a gente é de verdade, Uhum, porque o que está fora ele pode mudar a qualquer momento. Mas se você vai uhum, cada vez mais aprofundando e tendo mais consistência, cada vez mais você vai se preocupando menos com o que as pessoas falam. é, Porque você é tem mais verdade, consistência, tem a sua base muito sólida, né? é verdade. E aí você vai ficando cada vez mais tranquilo. E aí, seja a pessoa que for, que te fale para ir numa outra direção, que te questione, você vai saber qual é o seu caminho, porque você tá muito presente naquilo ali, você já pensou muito, você já refletiu muito, você já vasculhou muito ali dentro. E, e aí não tem quem te balança, né? É, é verdade. Nossa, Thiago, ó, aí me fez lembrar, inclusive, uma outra, uma outra história que eu ouvi de um palestrante também, que ele fala que quando uma pessoa que não tem propósito, que não conhece o seu propósito, que não tem consciência, ela vive, né, a vida toda e quando chega lá na frente, ela tem a sensação de que não fez nada na vida, de que Uhum. não realizou nada. Então, você não ter um propósito ainda pode, né, te causar uma sensação de vazio, de talvez essa perdido mesmo, né? Porque não contar. Quando eu ouvi aquela história do porteiro que tirou todo o dinheiro dele para ir para o Japão ver o Cruzeiro, né? É o Cruzeiro, né? Que foi Não para o sei, Japão? É o Galo. não tô acompanhando muito Eu nem ultimamente. sei, não, tem muito tempo isso. Já tem muito tempo isso. Mas a princípio, quando você vê uma história dessa, você fala, gente, uma viagem para o Japão é um absurdo. É um absurdo. Assim, como assim você vai tirar toda a sua, né, suas economias, ao invés de você pegar esse dinheiro, comprar um apartamento, uma casa, sei lá, qualquer coisa, enfim. Mas com certeza isso é o que para ele vai ter o sentido, fez o significado da vida dele inteira. Assim, né, de tudo. Ele trabalhou, juntou dinheiro, seguiu todos os protocolos para chegar lá na frente, essa vai ser a história que vai ficar, né? Tá A alinhado história com de quem vida ele é, dele com os valores dele, né? E nada de errado. e nada de errado. Não, deixou de viver a vida dos outros, né? Assim, um pouco e fez o que ele quis. Pela primeira vez na vida, É. ele fez o que ele quis. E é muito interessante. Ah, Thiago, vou ficar aqui fazendo live com você a noite inteira. Conversando aqui, trocando ideia com você a noite inteira, porque, nossa, muito, muito enriquecedor essa, Podemos marcar várias aí pra toda essa frente. reflexão, essa troca. Quando você lançar Uai, seu, com seu, certeza. seu Podemos canal mesmo. oficial lá, a gente faz mais muitas outras. Com Com, certeza. com certeza. Nossa, vai ser uma honra para mim. É uma aula que eu tô tendo. Vai Não, ser que ótimo. isso. Um dia eu chego lá. Nossa, que isso. Ó, mas obrigada, viu? Obrigada mesmo por você ter aberto aí esse espaço. E, e é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, a gente pode responder também, né? O Igão tá perguntando aí se eu virei mestre de É. yoga. Um abraço pro Igão aí, ó. Então, eu fiz o curso de professor, sim. Mestre ainda não sei, né? Mas
como eu fiquei lá 2 anos, em 2019 agora, no final do meu período lá, eu fiz, uns 2 meses antes, eu fiz o curso de professor. Então, eu não divulgo isso muito, mas eu também sou professor de yoga e tal. E eu acabei indo mais para o caminho da meditação, né? Então, a minha prática hoje em dia, ela é muito mais consistente na meditação. E a meditação, ela é yoga também, né? Na verdade, o pessoal tem uma ideia do yoga como essa questão muito física, né? Esse yoga de academia, né? Se você conversa sobre yoga com os professores yogis mesmo, cara, eles são revoltados, não revoltados não, mas eles são decepcionados com o que o yoga virou no Ocidente, né? Porque o yoga, ele é uma prática de união ao todo através do autoconhecimento, né? Então, yoga significa união. Então, o yoga ele tem vários estágios. Então, você começa com a prática física, que é a mais intensa, você vai evoluindo para uma prática de respiração, que eles chamam de pranayama, evolui para a prática da meditação e até o samadhi, que é o estado de união com o todo, que é o yoga. E dentro disso, toda a filosofia do yoga, né, dos yamas e niyamas, que são o código de ética, né, você com você mesmo e você com o mundo. Então, é um trabalho bastante aprofundado. Eu cheguei a fazer o curso lá de professor. Eu cheguei a dar um mês de aula lá, para te falar a verdade. Que parte do Olha, curso é você dar aula depois. Então eu cumpri essa parte lá também. Mas mestre acho que ainda não. Acho que ainda tem um tempinho pela frente. você sabe que nessa quarentena eu me permiti fazer coisas que eu nunca fiz. Uma das coisas que né, depois que a gente chegou dessa viagem, né, dessa mudança toda lá na Nova Caledônia e ter chegado aqui e ter experienciado essa situação que a gente está vivendo, me fez começar, né, realmente falar assim, não, deixa eu tentar me permitir fazer coisas que eu nunca fiz. E aí eu não sei nem, a Lívia estava, ela tinha entrado lá atrás, eu não sei se ela está aí ainda, mas primeiro eu tinha me arriscado numa aula de yoga, né? Estou falando errado. Yoga, Não, tem. dessas que tem nessas lives, né? Que tinha os professores, nem sei se é tão, né? Se é da forma correta ou não. Foi um desastre. Eu tentei fazer, mas não foi legal. E aí eu falei, não, realmente não, por enquanto não dá para mim. Mas eu recebi em um grupo de WhatsApp uma proposta para começar meditação. Eu nunca tinha meditado na minha vida, nunca. E olha que interessante. Antigamente, se fosse há poucos anos atrás, qualquer coisa dessas que eu recebesse, eu imediatamente ignorava, eu já deletava, não ia para frente. Mas foi isso. Foi uma voz lá dentro que falou assim: mas espera aí, por que não? Por que você não lê? Por que pelo menos você não se permite, né, assim, tentar? Se você não gostar e não der certo, ok. E foi a melhor coisa que eu fiz. Foi assim, foi sensacional. Eu até, inclusive, já falei com ela, não sei se ela está aqui ainda, eu já tinha falado, que foi assim, nossa, foi uma experiência maravilhosa. Até hoje, eu não tô tão assídua e também não tenho toda a prática de meditação, mas o fato de eu conseguir parar e ficar lá, que seja 10 minutos, 15 minutos, né, tentando prestar atenção só naquele momento ali, na minha respiração, já faz eu mudar completamente né, assim, de estágio de qualquer coisa. E isso assim, eu posso imaginar quando você chega num nível bem mais avançado, né, de meditação. Você, assim, eu acho que realmente hoje todo mundo tem falado muito sobre isso e tem um fundamento, né? É, Olhar para a gente, tentar colocar, né, organizar as nossas energias, eu acho que é importante mesmo. acho que é o melhor hábito que qualquer pessoa pode desenvolver é a meditação. Com certeza. É o hábito mais terapêutico que existe, com mais lastro de, de resultados ao longo dos os últimos milhares de anos. Então é essencial. E até para a paz, né? Até para
tranquilidade, até para você trabalhar melhor no seu trabalho, no seu emprego, né? Meditação, ela é É. cada vez mais essencial. Eu já vi cara jogador de pôquer falando de meditação. Pra você ter ideia. É. Cara que o objetivo do cara era sentar na mesa de pôquer e ganhar US$ 100.000. Aí foram estudar o cara que estava ganhando tudo lá e falaram, cara, qual que é o seu segredo? O cara falou meditação. E É. ao mesmo tempo, questão de gerenciamento de estresse, questão de depressão, cada vez mais a gente vê os remédios de depressão batendo recorde de venda, recorde de faturamento. Então, uma vida equilibrada, o mínimo que a gente pode fazer é querer ter uma vida equilibrada. No yoga lá, uma das aulas, o cara falou, ó, o ser humano ele precisa passar de um estado de doença para um estado de normalidade. Depois que que ele chega no estado de normalidade, ele pode se desenvolver a partir daí. Depois que ele se desenvolver, aí ele vai ter um leque de 1 milhão de opções. Depois, quando ele cansar de tudo isso, aí ele vai buscar o yoga, ele vai buscar a união, ele vai buscar a unidade, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa buscar é mandatório, é buscar ser saudável, né? Buscar ser uma pessoa É. harmônica, uma pessoa equilibrada, em paz consigo mesmo, É. né? Olhar pra gente, né? É um hábito mesmo que a gente não tem. Sim, a maioria das pessoas não tem, né? Não vou dizer que é todo mundo, não, mas a maioria das pessoas. A gente não olha pra gente. Muito legal. Não sei se tem mais Exatamente. alguma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, a gente. Se não tem. Ah, legal. Que bom que vocês gostaram, gente. Que bom, porque o objetivo aqui foi mesmo compartilhar essa conversa que a gente podia ter tido no telefone, né, Thiago? A gente podia ter É, conversado sobre isso, trocado isso entre a gente, mas eu tinha eu falei, não, gente, a coisa, o que é bom, a gente tem que disseminar, a gente tem que compartilhar, passar para frente, né? Então, como eu já estava vendo que isso ia ser uma troca muito rica, que bom que você topou, porque fazer essa live realmente ia ser a primeira forma, né, da gente poder compartilhar isso. Então, mais uma vez, obrigada. Não sei, ficou gravada a live, Thiago? A Isabela eu coloquei. Quando fazem entrevista, quando faz duas pessoas, ele não deixa salvar, mas ele deixa jogar para o IGTV. Então eu joguei para o IGTV, eu acho que deu certo. Depois dá uma olhada lá, Isabela. Eu acho que vai estar no IGTV sim. Coloquei lá entrevista Renata. E, e acho que Não, vai e estar ó, lá sim. aí, ó, aí já estou descobrindo um outro lado meu de jornalista, tá vendo? Aí, Entrevistadora. viu? Jornalista não, né? Mas entrevistadora, olha só. Se Você tudo der vai errado, se eu descobrindo tenho. aos poucos. Se tudo der errado, eu crio um programa de entrevistas. Com certeza. E muito mais que isso você consegue fazer, com certeza. Ah, que isso. Mas foi legal. Gostei demais mesmo. Bom, acho que é isso. Então, né, gente? Obrigada. Obrigado, eu que te agradeço. E qualquer coisa, estamos aí. Quando você lançar seu canal, esteja pronta, não é isso? Esteja pronta, a Isso. gente vai bater mais um papo. Isso. E qualquer coisa, estamos aí. O espaço está aberto. E eu te agradeço mais Beleza. uma vez. Obrigada. Obrigada, gente, que vocês entraram. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigado a todo mundo que entrou aí. E até a Muito próxima. bom. Tchauzinho, viu, Thiago? Obrigada. Tchau. Valeu, valeu, Renato. Até mais. Tchau.